Olá. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Juliana. Olá, hoje temos mais uma live sobre Tolkien. Vi que o nosso convidado já entrou, daqui a pouco eu vou chamá-lo. Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda live aqui do evento Literatura Fantástica e a Idade Média. Nós fizemos a primeira live no sábado passado com o pesquisador Gesner. Ele falou sobre as influências e a imagem da Inglaterra anglo-saxônica nos trabalhos, nas obras do Tolkien. E hoje nós vamos receber o professor Eric Carvalho para falar sobre as influências célticas no mundo do Tolkien. Fico feliz que você está animada, Gil. Olá, Olivia. Olá, Beth. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Como eu estava dizendo, né, para este mês de novembro, eu organizei aqui para a página para um evento chamado Literatura Fantástica e a Idade Média. E a ideia é de entrevistar 3 pesquisadores da área de história que trabalhem com literatura fantástica. Então nós tivemos a primeira live no sábado passado com o Gesner, que foi sobre a Inglaterra anglo-saxônica e o Tolkien. Hoje nós teremos a live com Eric, no mundo fantástico de Tolkien. E no próximo sábado nós teremos a terceira e última live com a Muriel, que é uma pesquisadora da USP, que ela vai falar sobre as relações entre os bestiários da Idade Média e o bestiário que temos em Harry Potter, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, se vocês gostam desse tema, literatura fantástica e Idade Média, vocês estão no lugar certo, assistindo a live certa. Para quem não assistiu a live do Gesner, do sábado passado, ela ficou salva no IGTV, aqui do Instagram. E a live de hoje com o Eric também ficará salva, caso o Instagram não bloqueie, não faça nada com a live, eu também vou deixar ela salva para vocês reassistirem depois. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Menezes, eu sou historiador também de formação, atualmente estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado aqui em Campinas, na Universidade de Campinas, né, na Unicamp, e eu trabalho com Harry Potter pelo menos desde 2017, quando eu comecei a ministrar cursos sobre Harry Potter e História na Unicamp. Foi o primeiro curso sobre Harry Potter ministrado numa universidade pública brasileira, e desde então eu me aproximei, né, dos estudos da literatura fantástica por uma perspectiva da história, e eu mantenho essa página aqui como um espaço de divulgação científica do meu trabalho. E aí essas lives aqui também faz parte, né, desse meu intuito de divulgar algumas pesquisas feitas dentro da academia para o público externo. Então, a nossa live é uma live que pode ser bastante participativa, vocês fiquem à vontade para escrever, fazerem comentários, perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas nos stories da página de manhã, eu selecionei algumas que eu vou fazer ao final da live para o Eric, mas caso vocês queiram, pode fazer perguntas ao longo da live também. Desde já agradeço muito a presença de todos e todos vocês aqui, espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje. Então eu vou convidar o Eric para participar da nossa live com a gente, e aí nós começamos a live oficialmente. Olá, Eric. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo? Você me escuta bem? Pode escutar bem. Perfeito, então. Eric, muito obrigado por ter aceitado o convite, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, né, de bater esse papo, de conversar aqui. É sempre bom falar um pouco de Celtas, falar um pouco de Tolkien e falar um pouco dos dois juntos também, né? Com certeza. Então, muito obrigado mesmo. Eu vou começar. A primeira pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é sobre quem é você. Eu acho que seria legal você se apresentar para as pessoas, e se você puder falar um pouquinho sobre os seus trabalhos acadêmicos, sua vida como leitor de Tolkien, enfim, só para a gente começar a live conhecendo um pouco mais de você. Beleza, tranquilo. Para quem não me conhece, estou aqui, né? Meu nome é Eric Carvalho, e eu sou doutor na área de memória, né, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. No entanto, eu também tenho formação na área de ciências sociais e principalmente história,
porque minha primeira graduação, na verdade, é em História pela Universidade Federal Fluminense, pela UF. Uhum. Então, eu tenho estudado temas correlatos ao celtismo, à celticidade, desde a época de graduação, então de 2005, 2006 para frente, assim, né? E acabei seguindo isso pela carreira acadêmica, no Estado, doutorado, especializações, congressos, atividades mais variadas, e minha pesquisa acadêmica nos últimos 10, 15 anos, né, se colocar o tempo de graduação, tem versado sobre celtas, sobre a definição do que é celta ao longo da história e paralelos, né, relacionados tanto ao âmbito histórico, historiográfico, como também das ciências sociais. Sim. Para além disso, para além da questão acadêmica, também tem uma relação com Tolkien muito direta desde dessa época, também não acadêmica, mas que acabou virando acadêmica no meio termo aí, no meio do caminho. Né? Legal. Uhum. E como surgiu o interesse por estudar os celtas? Foi de leituras da sua época de graduação? Como foi? Então, acho que desde a adolescência eu tinha já um interesse pela temática, né? Pela questão dos celtas. Né? Eu lembro que quando eu prestei vestibular, isso lá na época, né? 2004, 2005, se tem bastante tempo, eu tinha esse interesse com relação aos celtas pela leitura que eu tinha de história, de mitologia. Eu lembro que quando eu era do ensino médio, por exemplo, teve um evento, né, um congresso na FRJ sobre celtas germânicos e eu resolvi participar. Eu era um garoto, né, de ensino médio, porque eu tinha já esse interesse. Então, mesmo quando eu resolvi fazer um vestibular para história na época, quando eu passei para a UF e tal, eu já tinha interesse nessa área de celtas, né? De tentar entender quem eram os celtas, qual era a relação dessa mitologia com a formação de uma cultura celta que reverberava tanto na antiguidade medieval como para questões contemporâneas, né? Da Irlanda e tudo mais. Então, eu meio que já entrei na faculdade de História com esse foco, essa busca objetiva, né, para estudar esse tema, e não era fácil. Né? Ainda não é fácil hoje, mas já foi mais difícil. Né? Então, eu segui mesmo por aí. E na graduação, eu busquei orientações, mas eu poderia fazer um estudo sobre isso de alguma forma. Entendi. Ô, Eric, desculpa te interromper, para mim o áudio seu tá normal, mas o pessoal tá falando que eles não estão conseguindo te ouvir direito. Você tá usando fone ou não? Talvez se você colocar não tô usando fone, tô usando o áudio do celular. É que eu acho que se você usar o fone fica melhor, talvez. Eu tô te ouvindo eu tô te ouvindo normalmente, mas eu acho que para as pessoas tá chegando cortado o som. Ok, vou ver se eu consigo pegar um fone aqui então. E botar aqui. 2 segundos. Não, tranquilo, fica à vontade. Deixa eu ver se foi o fone, então. Fica. Ok. Bem, não sei se melhora agora. Né? Pra mim tá ótimo. Pessoal, comentem aí se melhorou. O pessoal que falou que tava ruim. Elo, por favor, o Elo é uma das que tinha comentado que o áudio estava ruim. Se você puder nos avisar agora, que eu continuo te ouvindo normalmente. Ok? Tá bom? Sim, melhorou? Pra mim, melhorou. A Olivia falou que melhorou. Então melhorou. Então beleza. Então melhorou. Desculpa ter te interrompido. Não, tá tranquilo. Estamos aqui para isso. Problemas técnicos acontecem. Sim. Beleza. Também vai ficar meio torto, mas enfim. Tá tranquilo, tá tudo certo. E você estava comentando, né, da questão que era difícil estudar os celtas, e que você já tinha esse interesse desde a graduação. E esse interesse em levar o Tolkien para sua pesquisa acadêmica também veio com você já para a graduação ou foi surgindo com o tempo? Então, na verdade eu nunca tinha... Isso é uma coisa interessante, assim, né? Eu nunca tinha visto o Tolkien como uma possibilidade de pesquisa acadêmica na época da graduação. Eu sempre fui muito fã de Tolkien, da literatura, né? Tolkien.
Eu lembro que eu faço parte do Conselho Branco, Sociedade de Tolkien, desde a época de garotos, adolescentes, coisas assim aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. E né, durante a graduação mesmo eu continuei fazendo essa minha pesquisa sobre celtas e em paralelo participando de grupos de leitura e de atividades de divulgação da literatura do Tolkien. E na época do doutorado que eu comecei a tentar pensar elementos de celticidade em outros campos, né, das artes, da literatura e tudo mais, que eu comecei a ficar intrigado pela questão do Tolkien, que usava muitos elementos e releituras do celtismo na sua obra, na sua literatura, mesmo que ele não assumisse isso de fato, né, e comecei a tentar colocar isso de alguma forma, de uma forma mais organizada. Na tese de doutorado, eu cito o Tolkien brevemente num debate sobre definição do que é celta, do celtismo e usos do celtismo na época contemporânea. Né? E é algo que no último ano para cá, desde que eu defendi, na verdade, a tese, né, eu tenho voltado para fazer uma ponte mais estreita sobre celtismo e a literatura do professor Tolkien. Pois eu vejo que, de fato, há um campo aí para ser explorado muito fértil e que, durante muito tempo, mesmo lá fora, para a galera que estuda literatura Tolkien, não é tão compreendido como um campo válido, assim, né? Tem certo, talvez, preconceito de definição, né? Entendo. Então, nos últimos 2 anos, basicamente, eu defendi minha tese de doutorado em 2018. Então, nos últimos 2 anos para cá, eu tenho feito mais essa ponte. Eu já tinha citado, obviamente, Tolkien na minha tese, mas não foi o ponto de análise principal. Foi apenas das discussões paralelas, né, na definição do que é ser celta ou do que é celtismo ou não. Legal. E você chegou já a sofrer ou perceber algum tipo de preconceito dentro da academia, com outros historiadores ou de outras áreas, em você estar inserindo o Tolkien e as suas obras no seu trabalho acadêmico? Ah, sim, isso é notório. Acho que todo mundo que tenta trabalhar com uma literatura de fantasia em algum nível na academia sofre um bocado dessa perseguição. Né? Primeiro porque durante muitos anos esse tipo de literatura de fantasia e tudo mais foi visto academicamente como algo menor, talvez. Como algo para criança ou coisa assim. Não vendo o potencial que isso tinha para uma análise cultural, de memória, de identidade, enfim, de várias perspectivas da época em que foi escrita, e tudo mais. Sim. E por outro lado, né, eu lembro que quando eu defendi a tese, eu tive que bater bastante tempo justificando por que eu reavivei Tolkien no meio do debate sobre celtas ou não. Né, eu poderia ter usado... Porque existe essa pecha de que você não pode utilizar um autor de fantasia para analisar certos aspectos. Por mais que seja o caso do Tolkien, que era, além de um autor de fantasia, um professor acadêmico também. Então, sim, não sei se na área relacionada aos anglo-saxões, né, como foi debatido, inclusive, na última live aqui, com professores médicos, algo muito legal, inclusive, isso talvez seja mais palatável pela própria obra acadêmica do Tolkien, nesse campo específico. Mas no caso dos celtas, isso já é complicadíssimo, porque existe um preconceito com relação aos estudos célticos como um todo. Imagino. Então eu junto 2 preconceitos ao mesmo tempo nessa brincadeira. Sim. Então, eu acho que sim, existe esse preconceito, no Brasil principalmente, mas eu acho que à medida que mais pessoas colocarem Tolkien na academia, mais pessoas utilizarem isso não só nas letras, mas nas ciências sociais, na história, na memória como um todo, enfim, onde seja possível utilizar essas fontes, se nós passarmos a utilizar mais isso, fica mais fácil. Mas eu acho que isso está mudando, pelo menos no Tolkien, isso muda
o cenário tem mudado bastante, né? Atividades acadêmicas têm sido feitas, teses têm sido escritas. Não que já não tivessem escrito teses anteriormente, sabe? O primeiro trabalho acadêmico brasileiro sobre Tolkien é dos anos 80, né, de 84. Então, nos anos 90 você vê um outro trabalho acadêmico focando aí, um mestrado, um doutorado. E dos anos 2005 para frente você tem uma inserção maior disso. E hoje em dia você pode ver, você encontra, na verdade, se você pegar nos últimos 5, 6 anos para cá, encontros acadêmicos os mais variados sendo feitos com essa temática, né, nas universidades brasileiras. Em São Paulo, na USP, você vê bastante isso. Você vê também isso ano passado, né, 2019. Isso. Ano passado nós organizamos aqui um evento acadêmico junto com o Departamento de História Medieval da Unirio sobre Tolkien, né, com uma temática Tolkienzito. E isso foi muito interessante. Esses eventos que nós tentamos e fazemos ajudam a abrir portas para romper esse preconceito. E é muito interessante você ver que de fato, muitas pessoas foram para a área acadêmica, a letras, a história, porque leram esses livros no passado, né, anteriormente, e se interessaram por aquela temática, com aquela pegada, e resolveram seguir academicamente algo assim. Então, eu acho que esses congressos, esses eventos, as pessoas que desbravam com teses, com cursos nas universidades, né, ajudam muito nessa abertura dessa temática no Brasil. Eu particularmente, eu percebi muito isso nesse evento que nós organizamos ano passado aqui na Unirio. Por conta disso, eu via professores, às vezes longa data já, falando, gente, eu não sabia que tantas pessoas aqui tinham interesse em Tolkien, né? E não só o público, que foi um público altíssimo, né? Chamava a gente de fora, mas pessoas de dentro da universidade que se sentiram inclinadas a escrever comunicações, começar pesquisas na temática de Tolkien por conta do congresso em si, o que deixou os professores mais antigos boca aberta com essa existência. Eu imagino. E Eric, deixa eu te perguntar, nós estamos falando sobre celtas e é o principal tema da nossa live, né, junto com o Tolkien. E eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que são celtas. Quando falamos em celtas, estamos falando propriamente de qual período histórico, de quais populações, quais povos. Pois é, você tem um debate que só por isso só já daria uma live inteira. Eu imagino. Né? Porque quando nós estamos falando de celtas, nós temos que nos perguntar assim, quais celtas nós estamos falando? Tá? Qual imagem dos celtas nós estamos falando? Qual a língua? Sabe? Qual é o grupo que nós estamos falando? São os celtas da Idade do Ferro? As tribos da Idade do Ferro europeia? São as releituras medievais irlandesas, galesas, que hoje nós convencionamos a chamar de celtas, como tem no guarda-chuva? É o celtismo da modernidade, da linguística, né, das identidades modernas? É o celtismo do período romântico do século XIX, né, ligado a uma questão muitas vezes racial, identitária, e apegada a essas questões políticas que vão desembocar muitas vezes em processos de independência, disputas de memória, tudo mais. Qual é o celtismo que nós estamos falando? De quais celtas nós estamos falando? A minha tese foi basicamente conversando sobre isso, dialogando sobre essas definições e como isso é utilizado de diferentes formas. Então, quando nós falamos de celtas, nós temos que ter compreensão de qual grupo nós estamos falando. São os celtas da Idade de Ferro? São os celtas da literatura romântica do século XIX? São os celtas das línguas celtas, né, desse período do século XV, XVI, XVII? Quais são os celtas? Ou são todos esses ao mesmo tempo? Compõem um imaginário tão difuso que o próprio Tolkien vai chamar de sacola mágica. O Tolkien diz isso. Ele diz que os celtas, a cultura celta funciona como uma sacola mágica da qual nós podemos tirar tudo disso. E essa indefinição do que são os celtas deriva
exatamente dessa indefinição de quais celtas nós estamos falando. Isso cria, né, um imaginário hoje rico, por um lado, e extremamente confuso, por outro, né? Então, quais celtas nós estamos falando? A Idade do Ferro, são as tribos da Idade do Ferro, né? Apoiando-se aí na cultura material, da arqueologia, do século VI, do século V a.C., ou é a literatura gaélica, ou é a literatura britônica, né, que nós podemos tirar aí dos textos irlandeses medievais, dos textos galeses medievais. Quais são esses celtas? São os celtas agora que fazem festivais, né, de cultura, de música, de folclore, na Irlanda, no País de Gales, na Escócia, na Bretanha Francesa. Quais são os celtas? Então, quando nós falamos de celtas, nós temos esse grande leque. E é por essa razão que muitas vezes, né, tem um grande debate nos últimos... Na verdade, um debate que pegou bastante fogo nos anos 90, início dos anos 2000, com relação a... Podemos usar o termo de celta para quê, né? Será que nós podemos, de fato, usar o termo celta para falar desses povos do passado? Ou não passa de uma invenção moderna? Então, esse debate nos deixou com... Hoje, né, consensualmente, nós abordamos o termo celta como termo guarda-chuva. Então, é um termo amplo para tentar identificar tantas tribos da Idade do Ferro, que cada uma tem sua base, sua tecnologia, ou também a literatura medieval, ou mesmo as apropriações que essa literatura medieval tem na contemporaneidade, no período romano, hoje mesmo. Então, a indefinição dos celtas torna esse um assunto muito, muito interessante, por um lado, e confuso demais, eu acho, para o público em geral. Né? Por isso que é interessante nós sempre estarmos a falar, a conversar e debater isso. Né? Sempre nos congressos que eu participo, gasto um tempinho nessas definições, né, sobre o que são celtas e tudo mais, e vendo que a nossa percepção do que são celtas na Idade do Ferro, na Antiguidade, é diferente da percepção que a gente tem do que seriam esses grupos celtas no medievo. No medievo nem o termo celta é utilizado, né? Ele só resgata um termo já no período moderno, e como isso muda no século XIX, como hoje é totalmente diferente, inclusive. Entendo. Mas, a gente dá uma definição da antiguidade, né? O termo celta vem lá dos autores clássicos, né, de gregos e romanos, né, dos helenos e dos romanos, principalmente os gregos, lá no século VI, né, V antes de Cristo, você tem a definição de keltoi, né? Essa definição feita pelo geógrafo helênico Hecateu, né, quando ele tentava definir as tribos que viviam próximas à região de hoje é Marsella, que eles estavam, né, os gregos se localizaram lá como uma colônia, uma poiquia, né, e começaram a travar contatos com as tribos e começaram a tentar definir quem eram essas tribos. Quem eram esses caras com uma cultura tão diferente, usavam calças, cortavam cabeças, coisas estranhas. Então eles passaram a querer definir isso. Aí veio o termo keltoi. Só que mesmo entre os gregos e romanos, esse termo não é homogêneo também. Então, assim, a visão clássica que nós temos de celtas, desde os gregos aos romanos, né, como Políbio, como principalmente Júlio César, o Tácito, ela muda também. Então, você vê que já tem uma dificuldade de definição entre os autores clássicos que o definiam. Então, e essa dificuldade permanece ao longo da história até chegar hoje. Eu sei que eu falei bastante, mas o tema realmente... Não, tá perfeito. Perfeito. Sinta-se à vontade para responder no seu tema. E o que eu queria saber, né, sendo celtas um termo guarda-chuva, quando nós estamos falando, como aqui, né, a gente está trabalhando com a ideia, com as influências célticas no Tolkien, aí seria de quais celtas especificamente que você está dizendo? Dos celtas da antiguidade? E aí, se puder já, junto à resposta a essa pergunta, comentar como você vê e onde você vê essas influências célticas na obra do professor Tolkien. Sim, ótimo. Então, assim,
basicamente o seguinte, quando nós falamos de celtas na obra, na literatura do professor Tolkien, tá, nós estamos falando, assim, basicamente, tá, do que o Tolkien leu dessas literaturas. Tá? Então, nós estamos falando assim da base de memória coletiva que permeia o imaginário céltico do Tolkien. O que é diferente do que nós falarmos simplesmente do que é o debate dos celtas hoje, do que nós entendemos historicamente como celtas hoje. Então, quando eu falo desse imaginário do Tolkien, né, do professor Tolkien, a gente tem que passar pelo seguinte ponto. O professor Tolkien foi um autor do século XX, como diria o Tom Shippey, né, um grande historiador, pesquisador da obra do Tolkien. O Tom Shippey, então, ao delimitar que o Tolkien era um autor do século XX, então a gente tem que aprender que a leitura céltica do Tolkien também está atrelada ao debate céltico do século XX. E o mais interessante é que eu costumo dizer que o Tolkien é um dos primeiros celtocéticos. Ele não gostava muito de usar o termo e os elementos, ou de mesmo dizer que existiam elementos célticos na sua obra, porque ele já percebia naquela época que existia uma certa indefinição do termo celta. Então ele passa a questionar isso, e principalmente questionar o celtismo do século XIX, o celtismo do Arnold, que era um autor, né, que está muito atrelado a essa questão do imaginário céltico britânico do século XIX, um imaginário muito ligado à questão do romantismo. E o Tolkien não gostava dessa leitura. Ele achava que isso atrapalhava muito a compreender os elementos celtas como um todo. Isso fazia com que os elementos celtas fossem de difícil acesso. E é por isso que o Tolkien, né, tinha uma certa distância. Porém, apesar disso tudo, o Tolkien tem muitos elementos celtas na sua obra. Porque desde pequeno ele tem contato com as línguas celtas, tá? Principalmente o galês. Então o Tolkien, quando era criança, ele em Birmingham, né, imagina o Tolkien, garoto em Birmingham, ele se apaixonou por as línguas, né, depois seria a sua profissão como filólogo. E o Tolkien, em Birmingham, viu os trens que chegavam do país de Gales com né, os letreiros em galês. E aquilo chamou bastante a atenção dele e o fez se apaixonar pela língua do país de Gales. Tá? Então, a partir dali, ele tem interesse, sim, na literatura do país de Gales, e ele segue, a partir disso, né, numa busca sobre essa cultura, essa literatura medieval, principalmente a literatura galesa, né, do Mabinogion, um conjunto de narrativas medievais que trabalham justamente com essa questão. E eu acho que interessante nisso é que muitos elementos da literatura tolkiense são retirados do Mabinogion. É claro, em outras literaturas também que nós podemos chamar de célticas. O Bazar Brez da Bretanha francesa, ou mesmo algumas narrativas gaélicas irlandesas, de viagem, em Bram, mas o Mabinogion, essa literatura galesa, medieval, ocupa um espaço muito importante, muito forte no imaginário do Tolkien. Ele tinha uma predileção pela língua galesa. Ele não gostava muito da língua gaélica irlandesa. Ele diz que até tentou aprender, mas não conseguiu. Isso deixou ele um pouco meio afastado da literatura irlandesa. Mas o galês ele realmente gostava bastante. Então você consegue encontrar muitos elementos da literatura galesa, principalmente desse Mabinogion, na obra dele. Entre as inúmeras narrativas que tem ali, você pode encontrar ecos de Cúth e Owen ou de Peredor no seu Silmarillion, de forma clara. Então, isso mostra que, não diretamente, mas seguramente, dentro desse imaginário do medievo, criado pelo Tolkien, ele transporta um pouco dessa narrativa galesa medieval
para as suas obras, né, para o seu legendário. Sim. E essa negativa dele, você já comentou, né, um pouco, se puder explorar um pouco mais, que ele se negava a dizer que tinha essa influência ou não. E aí o que acontece é que muitas pessoas, eu li um texto que você publicou no site Tolkienista e você comenta isso, que muitos pesquisadores, ao ler cartas do Tolkien, ele dizer que eu não te faço nenhuma referência à cultura céltica, já automaticamente anula qualquer possibilidade de análise, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, como historiador, como que você trabalha com isso, porque você tem o autor dizendo, eu não fiz X coisa, mas você percebe isso aparecendo na narrativa. E aí como que você tem trabalhado com isso? Porque muitas pessoas que acabam focando suas pesquisas no texto em si, no que o autor falou, às vezes perde essas entrelinhas que vão aparecer essas referências, né? Então se você puder comentar um pouquinho como que você faz isso, como você se contrapõe a pesquisas que vêm e falam, não tem influência, porque já que o Tolkien diz que não tem, não existe. Pois é, querido. Isso é uma questão muito interessante, porque durante muitos anos, os próprios estudos tolkienistas no mundo todo não abordaram o elemento céltico por conta dessa declaração do Tolkien. O Tolkien deu, né, numa carta, isso nos anos 30, 40, para o seu editor, ele nega veementemente que tenha elementos célticos, né, no seu legendário, né? E seguramente, eu acho que eu fiz um apanhado, né, sobre estudos que utilizaram pontualmente referências celtas sobre Tolkien. Você encontra pouquíssimos comparados com os estudos sobre os elementos bíblicos ou os elementos anglo-saxões, pagãos, né, ou mesmo finlandeses no Tolkien. Sendo que você tem bem mais elementos célticos do que finlandeses, por exemplo. Por que demorou tanto? Justamente por conta dessa declaração, dessa carta dele, né? Então, acho que nos últimos 20 anos, que você tem uma obra mais aprofundada em artigos, em algumas teses, falando sobre isso. Lá fora, né? Aqui não temos praticamente quase nenhuma nesse sentido, mas nos últimos 20 anos para cá, 15 anos na verdade para cá, você tem alguns textos tentando quebrar essa declaração. E aí, como é que nós que tentamos quebrar isso olhamos, do ponto de vista da interpretação mesmo, narrativa? Eu vou para o campo da memória, né? Então, dentro da teoria da memória coletiva, ou melhor dizendo, das memórias coletivas, né, da memória cultural, nós percebemos que, como eu falei, o Tolkien não é um homem descolado da época dele. Ele é um autor do século XX, por mais que ele tinha preocupações interessantes que extrapolavam muitas vezes o senso comum do século XX, ele está atrelado a alguns debates do século XX. Então, quando ele nega o uso do celtismo, né, dos celtas na sua obra, tem uma referência ali da época que ele vivia. E por mais que o Tolkien seja um autor que normalmente gosta de dizer que não fazia alegorias no seu texto, e ele diz isso nas cartas dele, né? Não, eu não faço alegorias e tudo mais e tal. Essas alegorias, óbvio, não existem no campo óbvio. Né? Na época as pessoas questionavam para ele assim, o anel é uma alegoria da bomba atômica, né? Que na época da Guerra Fria isso era um tema. Existe o Sauron é o Hitler, sei lá, o Stalin, alguma figura ditatorial da sua época. Não, ele não fazia alegorias conscientemente falando. Não era a escolha dele. Inclusive, ele gastou bastante tempo revisando O Senhor dos Anéis, até a sua publicação, depois de 14 anos do início da sua escrita, para tirar essas alegorias óbvias. Ele detestava essas alegorias óbvias. Inclusive, ele criticava seu grande amigo C.S. Lewis por fazer alegorias religiosas, bíblicas, óbvias, em Nárnia. Então, ele não gostava disso. O que isso não quer dizer? Que no imaginário coletivo, da memória de medievalidade que Tolkien carregava dentro de si,
como acadêmico, ele não tenha colocado isso na sua obra. Mas ele colocou. Né? Então, eu acho que é uma questão metodológica, aí, teórica e metodológica. Nós sairmos da questão do autor por ele mesmo, do que ele diz pelo texto, e fazermos uma análise, né, textual da sua obra, não só literária, mas também acadêmica, e a partir daí fazemos um paralelo, tá, da realidade que ele vivia e desse inconsciente, dessa memória inconsciente coletiva a qual ele estava inserido, que era um misto da proposta dele literária, um misto da posição dele identitária como um homem católico inglês, professor universitário, e também, né, dessa leitura dele como um medievalista. Uma pessoa que estudava literatura medieval, né, e publicou trabalhos dos mais variados. Né? Então, acho que a metodologia de memória é muito interessante porque ela é transversal, sabe? Então, ela, por ser transversal, a memória, ela consegue pegar diferentes campos ao mesmo tempo. O campo da literatura, o campo da história, o campo da sociologia acadêmica por trás do professor Tolkien. E a partir daí, nós chegamos no elemento céltico, que ele tanto queria esconder, que ele tanto negou, mas que evidentemente está lá compondo esses mundos do Tolkien, né? Que agrada tanto a gente. Sim, com certeza. E aí, pegando também o gancho que você acabou de falar, da questão da memória social, do contexto que o Tolkien viveu e escreveu, eu vou sair um pouquinho do tema dos celtas, mas acho que tem alguma relação, porque toda vez que se fala em Senhor dos Anéis, e principalmente que é a obra mais conhecida do Tolkien, né, mas falou Tolkien como um todo, sempre vem um debate também da questão do racismo, se ele, pessoa Tolkien, teria sido racista ou não. Eu queria saber sua opinião sobre isso, mas eu queria um pouco mais além, pensando que o contexto que ele viveu influenciou ele de forma direta ou não. E ele vive numa Europa que é uma Europa que recentemente tinha criado as teorias de racismo científico, tinha dividido o mundo em raças e acreditado no essencialismo de raças e tudo mais. E aí, na sua leitura que você tem feito, primeiro você pode comentar se você acreditava que ele era racista ou não, mas principalmente, você acha que há algum reflexo dessas teorias raciais que estão pipocando na Europa no momento que ele cria O Senhor dos Anéis, todo o seu legendário, isso de certa forma influenciou, seja diretamente ou indiretamente nas narrativas que ele cria? Então, é um tema muito complexo, polêmico pra caramba. Eu acho que muito importante. Muito importante. Eu acho que nos últimos meses, esse tema do racismo veio à tona nas redes sociais. Sim. E é um tema extremamente importante, né, não só porque ontem, por exemplo, foi o Dia da Consciência Negra, mas porque, de fato, nós temos uma questão com relação à literatura de fantasia e o racismo como um todo. Eu acho que está na hora já de, não só nós acadêmicos, mas quem consome também literatura de fantasia, falar abertamente sobre o racismo que está presente na construção dessa fantasia, explicitamente ou não. O Tolkien, vamos pensar aqui, ele era um homem inglês de uma época extremamente racista. Ele tem uma educação vitoriana, eduardiana. Agora, independente disso, Tolkien não era explicitamente racista. E isso é uma questão que a gente tem que deixar bem claro aqui. Porque você vivia numa época onde autores de literatura eram explicitamente racistas e não tinha nenhum problema naquela época de ser explicitamente racista. Então você pode pegar um Lovecraft, por exemplo, e você encontra explicitamente racistas na sua biografia. Sim. Eu lembro também do nosso Monteiro Lobato, que escreveu cartas falando que era uma pena o Brasil não ter uma Ku Klux Klan e tal. É um exemplo de um autor brasileiro que era explicitamente também, né, racista. Sim, que nós podemos remeter aí à questão da literatura de fantasia, né, no caso nacional. Mas o que tem que deixar assim, pontualmente aqui no Tolkien é que ele, por mais que ele tenha sido fruto de uma sociedade de educação racista, nós podemos até acusar o Tolkien de não ter combatido o racismo de uma maneira mais incisiva na sua literatura. Afinal, a literatura do Tolkien é extremamente eurocêntrica.
Tá? E isso, sem sombra de dúvidas, né? É uma literatura extremamente eurocêntrica. Porque esse era o imaginário da memória acadêmica e cultural dele. Né? Ele era especialista na questão da literatura anglo-saxã, ele era apaixonado pela Inglaterra, mas não pela Inglaterra da época dele, isso é outra questão. Né? Mas aí nós não podemos dizer que o Tolkien era explicitamente racista. Isso não. E isso é interessante porque você encontra textos do Tolkien, cartas do Tolkien, onde ele combate diretamente questões racistas da época. Por exemplo, tem uma... Na época tem uma... Nos anos 30, 40, a Alemanha nazista, né, membros da Alemanha nazista mandam uma carta para ele perguntando se ele tinha origem, o nome Tolkien, né, tinha origem germânica, visando a publicação, né, do Hobbit na Alemanha nazista. E ele desce o sabão nessa galera aí, né, dizendo que, olha só, eu não, infelizmente eu não sou judeu, eu tenho muito orgulho desse povo e tal, que tanto contribuiu, passando um sabão, né, dizendo que ele não acredita na teoria nazista e dizendo que isso não tem nada a ver, enfim, pagando um sabão mesmo, né, para os nazistas, né. Você tem casos do Tolkien dizendo que ele odiava o apartheid do fundo dos ossos dele. Né? Então, assim, Tolkien era um homem, como eu falei, vivendo numa sociedade profundamente racista e que, na época dele, não existiam debates aprofundados sobre literatura antirracista, mas, mesmo assim, você tem elementos da sua obra que atuam a favor de um debate mais aprofundado, que eu acho que é interessante isso. Então, assim, a gente não pode, obviamente, negar o elemento eurocêntrico do Tolkien, tá? De forma nenhuma. Mas, talvez, possamos encontrar elementos, né, que nos façam compreender uma leitura não racista como a sociedade caminhava naquela época. Não só essas cartas, como eu falei, dele batendo de frente com a ideologia nazista, ou odiando o apartheid, criticando o apartheid, né? Até porque o Tolkien ele nasceu na África do Sul, essa coisa toda, né? Mas, principalmente, se você olhar que na literatura dele você tem alguns elementos interessantes sobre preservação de reserva indígena, você tem questões, né, raciais interessantes, né, nessa questão. Claro que não podemos exigir uma leitura de fantasia do século XXI, mas demanda do século XXI, para um velho católico inglês que escreveu nos anos 30, 40. Mas Tolkien não era abertamente racista como deveria, como a sociedade, né, colocava como positivo naquela época, na teoria racial, mas também não era um autor que pode ser utilizado também como uma questão, né, de apropriação, discurso white power, como muitas vezes por aí, né? Entendi. A Natália Campos, aqui que nos está assistindo, fez um comentário bastante interessante. Aí eu vou ler o comentário dela para ficar gravado. Depois, se você quiser, você pode comentar. Ela escreveu, deixa eu só voltar aqui. Ela escreveu assim: para mim, a questão do ponto de vista da análise não é nem se ele era ou não racista, mas de que forma representações e signos racistas, que na época eram vistos como normais, estão na obra. E para mim isso era inegável, sem falar que ser antinazista não significa não ser racista, como os colegas americanos da mesma época também nos mostram. Como você mesmo disse, a sociedade é essencialmente racista. Então acho importante, ao fazer uma análise, considerar de que forma isso aparece no texto. Mesmo porque na época temos outros autores, deixa eu ver, perdi aqui, tá? Temos outros autores que fazem críticas duras ao racismo, colonialismos e outras questões, então não é exigir que tenha uma visão atual, claro. É bastante interessante o comentário da Natália. Você quer comentar alguma coisa? Sim, não, basicamente eu concordo. Eu concordo com ela, com a Natália, nessa questão de pontuar. Claro que Tolkien, de fato, né, era de uma visão eurocêntrica medieval, de uma identidade insular medieval, na qual ele queria transportar para o seu legendário. Então, o que o Tolkien faz? Ele pega fontes medievais diversas
e transpõe isso para uma mitologia para a Inglaterra. Não da Inglaterra, mas para a Inglaterra. Uma homenagem à Inglaterra. Então, existem alguns elementos aí que, por serem inerentemente de uma visão medieval e egocêntrica, né, pode ser colocados em cima disso. No entanto, existem também, ao mesmo tempo que você tem signos que são inerentemente eurocêntricos, né, para essa época, você tem também elementos da literatura Tolkien, que são contrapontos a isso. Como eu falei, você tem os homens Fukel, né, que mostra nitidamente uma visão de preservação étnica de grupos tribais na Terra-média. Se você lê o Silmarillion, você percebe que há uma crítica direta ao colonialismo, do qual o Tolkien se posicionava contra. Então, por exemplo, a história daquela de Númenor é a história, né, de um grupo que caiu em desgraça por ser imperialista e colonialista. Então há uma crítica ao colonialismo, ao imperialismo na literatura do Tolkien, em Númenor. Né? Claro que alguns elementos ali estão muito próximos da literatura medieval que ele transpunha, mas outros ele conseguia colocar pontualmente ali. Né? Não digo que o Tolkien não digo que o Tolkien era antirracista, né? Mas digo, obviamente, que ele não seguia a tendência racista da época ou que justificasse o imperialismo, né, e colonialismo inglês da época. Ele tinha um orgulho, é engraçado isso, ele tinha um orgulho medieval, mas não era um orgulho do Commonwealth. Inclusive, ele dizia isso abertamente nas suas cartas. O Tolkien ele era contra essa ideia de Inglaterra, de Império Britânico, Império Inglês. Era totalmente contra isso. Ele diz, inclusive, né, na sua literatura, ele trabalha justamente com a crítica ao imperialismo inglês. Né, as nações que se tornam imperialistas, o colonialismo cai em desgraça. Então, acho que são controvérsias interessantes. Tem pontos contraditórios aí na literatura Tolkien. E é isso que é interessante de estudar. E como você falou, é importante discutirmos isso, né? Não dá para simplesmente passar batido. E aí tem uma outra pergunta aqui de uma das pessoas que nos estão assistindo, que é uma dúvida. Ele perguntou se quando o Tolkien descreve os aliados de Sauron como pessoas de pele escura, se isso pode ser visto como uma descrição racista. Então, o Tolkien, na verdade, quando ele descreve os aliados de Sauron, ele não os descreve como inerentemente sendo de pele escura, de fato. Inclusive, tem um texto muito interessante do Senhor dos Anéis, quando os povos de Gondor, né, encontram os Haradrim que lutavam a favor de Sauron, e ele fala assim, tem um texto, um diálogo, onde ele coloca assim: olha, esses povos aqui não são os nossos inimigos. Calhou deles estarem do outro lado da guerra, mas não são nossos inimigos de fato. Então, assim, Tolkien não é um autor preto e branco como a galera gosta de pintar, de dizer. Né? Que se é negro, é racista, é do mal, se é branco, é do bem. De fato, Tolkien não faz isso na sua literatura. Né? E se você lê o Silmarillion, se você lê os textos, né, de base, mesmo o Senhor dos Anéis com mais atenção nessa parte dos povos que estão de um lado ou de outro da guerra, você repara que não há uma distinção racial. Na verdade, o que há ali é uma questão do lado que você se encontra e só. Não tem essa questão da cor da pele em si. Né? Eu acho que os filmes trazem pra gente, às vezes, isso um pouco, né? Porque os homens que estão do Oriente ou seriam de culturas africanas, o filme traz essa visão. Mas no livro eu acho que fica mais fácil de perceber que não é de fato isso. Né? Mas é claro, como eu falei até, eu acho que as apropriações que essa literatura foi feita depois e hoje, nós temos que fazer sim a crítica. Né? Nós podemos eximir que essas literaturas foram utilizadas para questões raciais, racistas no caso, o White Power e essa galera, inclusive Deus Vult, insana, gosta de utilizar esses elementos Tolkien
para as suas ideologias, né? Então, assim, a gente não pode eximir que há uma apropriação disso, mas não quer dizer que há uma intenção, de fato, na literatura do Tolkien, porque, de fato, você tanto encontra elementos criticáveis da época, mas como você também encontra elementos que você pode fazer uma ponte com demandas bem diferentes e até mesmo antirracistas para a época. Então, assim, Tolkien não entra no espectro de fato racista, mas também não tiramos aí a questão eurocêntrica do Tolkien, porque a intenção dele era, de fato, pegar elementos, né, da Europa medieval para a sua literatura. E o mais interessante é que isso se confunde muitas vezes, porque se você olhar a literatura medieval que inspirou Tolkien, você encontra por que alguns elementos estão lá. Ele não utiliza isso da maneira como os nazistas, por exemplo, utilizavam, ou a galera hoje utiliza, né? A galera White Power hoje utiliza. É justamente refinando isso e remodelando isso na questão de fantasia mesmo. E aí tem aquela questão de sempre termos metodologias e teorias, de certa forma, para analisar um texto literário, como qualquer outro, né? Para não cairmos naqueles maniqueísmos de ou não é nada ou é tudo. Então, como você bem falou, ele, como quase todo autor de literatura, nunca vai ser uma coisa só, né? Sempre você vai ter os dois representações dicotômicas e tudo mais. E aí, voltando para a questão dos celtas, uma outra curiosidade que eu tenho é que o Tolkien, ele sempre falou, né, que ao criar as suas obras, um dos objetivos era criar uma mitologia para a Inglaterra e tudo mais. E também tem a questão, como você já bem falou na live, que ele negou, né, peremptoriamente, que ele não usava a influência céltica e tudo mais. Você acha que tanto essa negação dessas influências celtas, quanto esse desejo de criar uma mitologia para a Europa, é resultado de algum tipo de nacionalismo por parte do Tolkien? Ou não, é um outro caminho, são outros motivos? Duas coisas, eu acho que aí, né? São as duas coisas, eu acho. Porque Tolkien, ele tinha a proposta de criar uma mitologia para a Inglaterra, não necessariamente uma mitologia da Inglaterra. Tá? Então, assim, ele queria criar uma mitologia de homenagem à Inglaterra, porque ele se sentia um inglês. Né? E isso é muito claro, ele tinha um orgulho de ser inglês. Só que o orgulho de ser inglês do Tolkien era um orgulho calcado não na ideologia britânica século XIX do Império Britânico, do qual ele tinha ojeriza. Né? Inclusive o Tolkien, você vê nos textos do Tolkien antigos, né, Tolkien apoiava às vezes causas de independência, como por exemplo da Irlanda. Ele era a favor do Home Rule na Irlanda. Então, assim, não é contraditório você achar que um inglês, orgulhoso de ser inglês, pudesse apoiar o Home Rule da Irlanda na época, né? A autonomia da Irlanda, que lutou por independência. Não é contraditório. Por quê? Porque, de fato, o Tolkien tinha uma visão de orgulho inglês descolado do Commonwealth, essa comunidade britânica imperialista, da qual ele era extremamente crítico. O orgulho inglês do Tolkien era um orgulho da Inglaterra medieval. Isso que é interessante. A construção de identidade tolkieniana, de memória coletiva, de identidade do Tolkien, é relacionada a uma identidade insular medieval, que existia na cabeça dele por conta do seu excesso de leituras acadêmicas desse período. Ele enaltece o quê? Ele enaltece uma Inglaterra medieval, católica, claro. Não é a Inglaterra imperialista anglicana, porque essa Inglaterra também não era a Inglaterra dele, porque ele era um alienígena na questão. Ele, por ser católico convicto, se tornava um alienígena naquela sociedade inglesa protestante, anglicana. Então, o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que sim, essa mitologia da Inglaterra, o Tolkien propõe com seu legendário, pegando a partir das fontes medievais, inclusive, os textos do Tolkien tem, no original principalmente, né, tem uma pegada da literatura medieval, porque ele tira a forma, a plasticidade dali, além dos temas notórios, mitológicos. Então, isso nos deixa bem claro que Tolkien tinha um comprometimento com uma identidade britânica, assim, inglesa, britânica não, inglesa, assim.
mais uma identidade inglesa medieval. E isso faz com que as pessoas não se compreendam muito bem a visão política do Tolkien. Né? Muitos querem colocar, não, Tolkien era um ambientalista, Tolkien era um monarquista, era um conservador, era o quê? Na verdade, o Tolkien ele tinha uma visão política anárquica medieval. Então você olha, que parece meio doido isso, e de fato é meio doido nesse sentido de pensar, porque você vê várias pessoas tentando encaixar Tolkien numa caixinha ideológica da época dele, nesse sentido. Quando, na verdade, ele estava buscando uma vivência da medievalidade para o quê? Uma medievalidade imaginada por ele, tá? E aí eu pego aí o termo lá do Humberto Eco, né, de uma medievalidade imaginada, né, para transpor as suas angústias, né, como um homem inglês num desencaixe moderno no qual ele vivia. Então ele era contrário à modernidade, mas também não quer dizer que ele era um conservador à moda da época. Porque, na verdade, ele buscava suas referências na medievalidade. Na idade, de uma idade média que ele lia, ele consumia, que ele lecionava, mas, ao mesmo tempo, uma medievalidade onde ele se sentia confortável. Então, o Legendário do Tolkien é um reflexo, né, de todos esses Tolkiens aí, um Tolkien que viveu um pós-guerra, o Tolkien de uma educação eduardiana, o Tolkien de uma medievalidade imaginada, um Tolkien que vivia numa dicotomia de viver uma época moderna, mas sendo um antimoderno. Tudo isso misturado, e ele encontra uma âncora na sua Idade Média, sonhada, imaginada, que vai nascer a partir daí o imaginário legendário do Tolkien. Perfeito, Eric. Muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui na live. As perguntas que eu tinha preparado para você acabaram, mas tem 4 perguntas que as pessoas deixaram, seja aqui ao longo da live ou nos stories. E aí acho que nós temos um tempinho ainda, temos uns 15 minutos. E aí eu vou ler para você essas perguntas e aí você se sinta confortável para respondê-las. A primeira pergunta enviada foi pedindo para que você indicasse livros bibliográficos sobre os celtas. Para quem está começando agora a estudar esse tema, qual livro você indicaria e tal para a pessoa iniciar os estudos? Então, estudar celtas hoje no Brasil é complicado, a gente sabe disso. Nós temos algumas iniciativas acadêmicas interessantes, né? O Grupo Ínsula, inclusive, eu acho bem interessante para, né, até divulgar aqui também, o Grupo Ínsula, que tem pesquisa sobre isso, né, com acadêmicos. Mas a maior parte da literatura que nós temos hoje, de manuais, ainda se encontram em inglês. Então, eu indicaria, por exemplo, em inglês, claro, né, o The Ancient Celts, do Barry Cunliffe. Depois eu até posso passar a bibliografia para você, né? Depois você me passa, eu monto nos stories para as pessoas anotarem. Ótimo, ótimo. Então, assim, esse Barry Cunliffe é interessante. O The Celts, do John Collins, que é interessante também nessa desconstrução do celtismo. Eu acho outra leitura interessante. E outros, né, manuais, como The Celts, A Very Short Introduction. São livros introdutórios que eu acho interessantes também. Você tem Os Celtas, do Venceslau Scruta, que é um manual dos anos 80, que talvez as pessoas possam encontrar em português ainda. Então, tem alguns livros como esses que eu acho interessantes. E depois eu passo para você, e aí você pode colocar uma indicação para quem tem pergunta. Sim, com certeza. Perfeito. A segunda pergunta é se você arriscaria dizer que os elementos celtas seriam a influência principal nas obras do Tolkien. Perigoso. Eu tenho uma visão, obviamente, viciada nisso, é claro. Eu pesquiso. Mas eu diria que não. Você encontra ali referências mais diretas à cultura anglo-saxã, germânica, à questão bíblica, à questão religiosa do Tolkien, a questão também relacionada à vivência dele no pós-guerra. Tá? Eu colocaria os celtas ali no top 3, por assim. Top 3, top 4, ali. Mas são bem presentes. Tá? Se você pegar o Mabinogion, como eu mencionei na live aqui, elementos como Kirch e Owen estão diretamente relacionados com a história de a balada de Beren Luthien.
você pega a Peredor, né? Você pega aí as jornadas dos cavaleiros e tudo mais. Tem a questão arturiana muito presente, né, na própria dinâmica da linhagem, né, do retorno do rei. Então, tem muitos elementos aí. A questão dos elfos do Mabinogion, os elfos do Stuarra de Danann, na mitologia gaélica, tem muita presença no Senhor dos Anéis, no Silmarillion. Existem paralelos notórios aí. Ah, legal, perfeito. A outra pergunta é sobre o grupo que você tem aí no Rio, a Toca. Pediram para você explicar melhor como que é esse grupo, como funciona, essas pessoas, se tem encontros online e tudo mais. Então, a Toca Underline RJ, quem quiser seguir, aí, é um grupo que está aí já há 19 anos, tá? Faz parte do Conselho Branco da Sociedade Tolkien e da Tolkien Society do Reino Unido. E é um grupo que promove a leitura, a divulgação das obras do Tolkien, e fazem encontros mensais nos últimos 19 anos já. É claro que nessa época, por questão da pandemia, os encontros estão todos online. Então, assim, quem tiver interesse, né, em participar, né, independente se tem um interesse mais acadêmico ou um interesse mais geral sobre as obras do professor Tolkien, a Toca está sempre aberta, né? Então é Toca Underline RJ. É só dizer amigo e entrar. Né? Fedomelo, amigo. Perfeito, Eric. A terceira ou quarta, já me perdi agora, mas que chegaram mais perguntas aqui. Qual é o seu livro favorito do Tolkien e por quê? Ah, muito bom. É difícil essa, mas parece o meu livro favorito do Tolkien, particularmente, é O Hobbit. O Hobbit. Parece que é o livro mais simples, inclusive, e é o que eu mais gosto. Eu acho que não é só uma porta de entrada para o universo fantástico do Tolkien, mas é onde você percebe mais o Tolkien medievalista. É onde você mais percebe esse Tolkien utilizando as referências do medievo, da literatura, na sua obra. Sim, perfeito. A outra pergunta é se você tem interesse ou planos de algum dia ministrar um curso sobre Tolkien e história. E se isso é algo que está nos seus planos e se estiver, quando você planeja ministrar um curso sobre esse tema? Olha, eu não tinha pensado nisso. Mas, assim, é uma possibilidade. Nós fizemos, como eu falei, ano passado nós fizemos um evento acadêmico aqui no Rio que foi bem interessante. E não é uma ideia que eu descarte, não. É possível criar uma emenda. Quem sabe criar um curso sobre essa relação, né, das referências, né, do Tolkien, né, na própria literatura do Tolkien aí, e com relação à história e tudo mais. É uma possibilidade, sim. Vou pensar com carinho. Pensa assim, com certeza eu vou querer ser seu aluno, se tiver o curso. Será muito bacana. E aí tem agora a última pergunta, Eric, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu perdi a pergunta. Eu vi que tinha mais uma. Ah, tá. Achei. A última pergunta é se, além de Senhor dos Anéis, quais outras obras de literatura fantástica que você mais gosta? Assim, fora todas as obras do Tolkien, qual seria as demais? Então, eu gosto, óbvio, de Tolkien, claro, né? Mas eu acho que a fantasia tem um potencial muito interessante, né? O Terry Pratchett dizia que é como se é uma bicicleta ergométrica, assim, onde você se exercita sem sair do seu lugar. Então você pode pensar questões contemporâneas a partir da fantasia, né? Então, além do Tolkien, eu fui um adolescente que lia muito lenda arturiana, tá? Então eu li muitas lendas arturianas, né, na adolescência, então eu indico bastante todo o corpo, tanto o corpo medieval, como as leituras contemporâneas das lendas arturianas, é algo que sempre me chama muita atenção, tá? Além obviamente, da literatura céltica do medievo, tá? Das invasões e tudo mais, então é uma coisa que eu indico sempre. E de contemporaneidade, né, talvez eu indique fora de Tolkien. Tá aí. Talvez eu diria para as pessoas irem para as lendas arturianas. E a partir daí descobrirem outras literaturas aí. Né? Eu fui um adolescente que li Harry Potter também pra caramba, né? Então, assim, também tem essa questão. Eu acho que todo mundo que nasceu pós anos 90 tem essa questão com Harry Potter, querendo ou não, e Senhor dos Anéis, né?
E aí chegou uma outra pergunta aqui, a última que eu vou fazer, que nosso tempo já está quase estourando, daqui a pouco o Instagram derruba a live, mas estão perguntando se você já leu Amados de Gaula. Amados de Gaula? Esse eu não conheço. Não, eu particularmente também não conheço, não. Até pesquisar agora depois disso. Sim. Eu vejo muitas referências, na verdade, em outras questões de memória com relação aos celtos, né? Então, por exemplo, Asterix, por exemplo, tem uma leitura muito interessante dos celtos históricos, dos gauleses. Eu acho interessante. Tem outros seriados que buscam muito isso. Tem alguns que são salada mista. Sim. Né? Então, que é interessante. Então, assim, acho que buscar por isso. Eu vi agora aqui. O romance de Amadis. Amadis. O romance de Amadis, que veio Amados. Amadis de Gaula. Sim. O romance de Amadis, sim. Como eu falei, esse imaginário medieval eu acho importante resgatarmos, sim. E o romance de Amadis é uma das fontes mais estudadas, inclusive. Acho interessante. E, como eu falei, a minha percepção é sempre do campo da memória. A parte da história. Mas o romance de Amadis tem várias análises na letras, né? Na literatura, que eu acho interessante também. É uma boa indicação, verdade. Com certeza. Eric, é isso, eu não tenho mais nenhuma pergunta, na verdade, só tenho agradecimentos a fazer. A hora passou muito rápido, é sempre bom a gente conversar em live, que eu não vejo ela passando, né? Eu vou sempre aprendendo com os convidados. Então eu aprendi muito com você hoje, acredito que quem nos assistiu também. Eu queria te deixar mais uma vez um muito obrigado por ter topado, né, participar desse evento e tal, e por tudo que você falou, nos ensinou hoje. Então, muito obrigado mesmo. E aí eu passo a palavra para você fazer o fechamento da live. Se você quiser falar algo mais, sinta-se à vontade. Olha, meu querido, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de bater um papo aqui, de conversar, né, de falar um pouquinho mais sobre essa questão do celtismo e, né, dos celtas. Eu acho que tem muito pano para manga, dá para falar muito mais coisa. Sim. Se você, inclusive, já deixo aqui aberto se vocês precisarem, né, se precisar, na verdade, do seu canal aí, bater mais papos, conversar, fazer outras lives, ou o que seja. Estamos juntos e sempre. Né? E não só eu, particularmente, mas eu acredito também a Toca aqui, né, com relação à Toca, também está. Né? Então, eu, mais uma vez aqui, agradeço a oportunidade e digo abertamente, né, que o que precisar, né, estamos juntos. Aí. Muito obrigado. Amigo. Não, sim, muito obrigado. Eu sempre penso, nós historiadores que estamos trabalhando com literatura fantástica, nós temos que nos juntar. Quem sabe um dia fazer um evento amplo sobre literatura fantástica e história no geral, né? Porque realmente, como você comentou, você estudar Tolkien ainda tem bastante preconceito na academia. E quando é Harry Potter, que é o meu caso, o preconceito é maior ainda, por ser uma obra recente, por muitos desconsiderarem, seja a autora, seja uns romances de Harry Potter. Então eu acho sempre interessante esse diálogo. Então muito obrigado por essa possibilidade mesmo de diálogo, e vamos conversando e combinando novos eventos, novas lives, sim, com certeza. Muito obrigado, Eric. Obrigado, então. Tchau, até mais. Tchau.